No meu tempo, dava para confiar nas pessoas. O mundo ficou mais desonesto. A moral coletiva está em declínio. Talvez você já tenha escutado ou mesmo dito frases assim. Ou talvez já tenha ficado com a sensação de que o comportamento geral das pessoas está pior em comparação com anos ou décadas atrás. Será? Dois cientistas acham que provavelmente não, que isso é apenas uma ilusão, apesar de ser uma ilusão compartilhada no mundo inteiro. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar como a percepção de que a sociedade está pior do que era antes pode não ser real, embora ela possa ter consequências bem prejudiciais. Eu conversei com o psicólogo experimental americano Adam Mastroianni, que diz ter passado a vida escutando que a raça humana está se portando cada vez pior. E ele decidiu usar o seu pós-doutorado para testar cientificamente se isso é verdade ou não, ao lado do também psicólogo Daniel Gilbert, de Harvard. Os resultados foram publicados na revista Nature. A dupla começou analisando 177 pesquisas de opinião entre 1949 e 2019 nos Estados Unidos, com uma amostra de 220 mil respondentes. Na ampla maioria dessas pesquisas, os americanos responderam que os valores morais estavam se perdendo. Depois, os pesquisadores foram ver se o mesmo comportamento se repetia no mundo. Analisaram 58 pesquisas com 354 mil participantes em 59 países, inclusive o Brasil. Em uma delas, 94% dos participantes brasileiros disseram que o declínio moral era um problema grande ou muito grande, índice um pouco acima da média geral dos demais países. Certo, então muita gente concorda, em vários momentos da história recente, que os valores sociais estão se corroendo. E isso vale tanto para as pessoas mais velhas como para mais jovens. É uma sensação bem difundida, que aliás independe de como cada pessoa ou grupo define o que é moralidade ou valores. Nos Estados Unidos, por exemplo, tanto conservadores quanto progressistas responderam em diferentes pesquisas que achavam que a sociedade estava ficando pior. Mas olha só que curioso, essa percepção não coincide com vários indicadores de moralidade levantados pelas próprias pesquisas de opinião. Por exemplo, quando os participantes foram questionados a respeito do estado dos valores morais no seu país, a maioria respondia que achava que a situação estava ruim. Mas esse índice se manteve estável, sem sinais significativos de piora, mesmo com o passar dos anos. O mesmo acontecia quando as pessoas respondiam se haviam sido tratadas com respeito no dia anterior, ou se achavam as pessoas solícitas. Nada indicou que houve uma piora com o passar dos anos. Esse descolamento, ou seja, de um lado a percepção de que as coisas estão piores e do outro elas estarem, na verdade, estáveis ao longo do tempo, se repetiu em mais de 100 pesquisas de opinião ao redor do mundo analisadas pelos pesquisadores. Ou seja, faz décadas que muita gente acha que a sociedade está pior do que era antes, mas essa sensação não é corroborada pelas próprias respostas das pesquisas de opinião. Isso aconteceu em diferentes países. Você imaginaria que, em lugares que fossem menos instáveis e agora estão mais estáveis, menos pessoas diriam que existe um declínio moral acontecendo e vice-versa? Mas não vemos isso nas pesquisas, o que sugere que a sensação das pessoas não necessariamente coincide com a experiência recente dela, embora elas achem que sim. Isso sugere que se trata de algo da psicologia das pessoas e não da sua realidade. Aqui, pausa para um ponto importante. O Adam Mastroianni faz questão de ressaltar que essas conclusões não querem dizer que o mundo esteja bem. É muito comum eu ouvir das pessoas: como você pode achar que as coisas não estão piores? Olha quantas coisas ruins acontecem. Mas a questão é, existem mais coisas ruins do que antes? E claramente existem áreas em que as coisas pioraram e existem áreas em que as coisas melhoraram. O que estamos investigando é como as pessoas tratam umas às outras na vida real. Nisso, temos bons indicativos de que as coisas não pioraram. Mas por que essa sensação de piora é tão forte e tão difundida? Os pesquisadores acham que pode haver muitas explicações por trás disso, mas eles ressaltam duas. Primeiro, que nós, humanos, temos uma grande tendência em buscar e reter informações negativas a respeito do mundo e das outras pessoas. Segundo, que os meios de comunicação também costumam dar destaques para notícias de pessoas fazendo coisas erradas. Ao mesmo tempo, quando a gente lembra do passado, tende a lembrar com mais clareza dos momentos positivos do que dos negativos. Isso cria, na visão dos pesquisadores, um viés equivocado na comparação da moralidade no passado e no presente. Outra questão é,
Por que isso importa? O Adam Mastroianni acredita que essa sensação de declínio moral pode levar ao isolamento entre diferentes grupos e também a expectativas perigosas, inclusive na política. Ele cita como exemplo pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, em que a maior parte dos eleitores se dizia a favor de que o futuro presidente enfrentasse, entre aspas, a falência moral do país. Mas se essa falência for mais psicológica do que baseada em fatos, como se faz para combatê-la com políticas públicas? É uma situação que, na visão do pesquisador, favorece políticos autoritários, que usam essa percepção para colocar medo nas pessoas e justificar sua permanência no poder. Essa ideia de que as pessoas costumavam ser melhores umas com as outras e não são mais, causa uma sensação muito ruim, que as pessoas ficam tentando desfazer. E isso é parte do perigo dessa sensação. Você não consegue desfazê-la, porque a tendência na realidade não existe. O que existem são evidências de que as pessoas agem do mesmo modo que a geração anterior. Então, quando acreditamos que vamos mudar a sociedade e trazer o passado de volta, da época em que as pessoas se respeitavam, a verdade é que não vamos conseguir. É como ligar o extintor de incêndio num prédio que não está em chamas. Você vai deixar todo mundo molhado. Outra possível implicação é que se você acha que as pessoas eram boas, mas passaram a ser particularmente ruins nos dias de hoje, você talvez tenha menos interesse em conhecer e conversar com as pessoas. Acho que isso pode amplificar o sentimento de que não posso ir além do meu pequeno nicho no mundo porque as pessoas lá fora são más. O pesquisador me contou que tem recebido reações interessantes a essas descobertas. Tem gente que me escreve dizendo: "Eu sempre suspeitei disso. Obrigado por colocar isso na forma de dados. Vou mostrar ao meu cunhado e mostrar como ele estava errado." Mas também tem gente que me diz: "Tenho provas de que a moralidade está decaindo. Vejo muito mais cercas e muros no meu bairro, algo que não aconteceria se as pessoas estivessem sendo legais umas com as outras." Eu também observei isso nos dados que coletei. Quando perguntei para as pessoas por que a moralidade declinou, e para a minoria das pessoas que acharam que ela melhorou, por que melhorou? As respostas dos dois grupos se sobrepunham. As que achavam que a sociedade piorou diziam: "Ah, agora existem as redes sociais. É tão mais fácil ser maldoso com alguém que não está na sua frente." As poucas que achavam que a sociedade melhorou diziam: "Ah, agora existem as redes sociais. É mais fácil perceber que os seres humanos não são tão diferentes assim uns dos outros." Acho que tudo isso é real. Eu acho que ambas as reações refletem que as pessoas têm suas próprias teorias sobre o mundo, e elas apenas adequam as evidências nessas teorias. Para concluir, os dois estudiosos acham que essa ideia de tempo bom que não volta nunca mais impede as pessoas de focarem no aqui e no agora. E você, o que acha? Por hoje eu fico por aqui, mas deixe seus comentários abaixo. Obrigada pela audiência e até a próxima.